Boa noite a todos. Então vamos dar início à palestra Os 40 dias de transformação, o caminho interior da renovação. Por que diferentes tradições espirituais falam em 40 dias? Seja de preparação, provação ou purificação. Na tradição judaico-cristã nós encontramos 40 dias com o dilúvio de Noé, 40 dias que Moisés esteve no Monte Sinai, depois Moisés levou 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida, Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos, Jesus também esteve no deserto 40 dias, e depois que Jesus ressuscitou, ele esteve 40 dias com os apóstolos antes da ascensão. E nós estamos dentro dos 40 dias da Quaresma. O que motivou essa palestra, falar sobre esse assunto e tratar aí dessas coincidências todas, tentar compreender um pouco disso. Então vamos começar com Noé. Todo mundo conhece a história de Noé, ela aparece em Gênesis 7, e aí conta sobre a chuva que caiu sobre a terra, e que esse dilúvio, no Gênesis 7:17, que esse dilúvio durou 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Bom, a gente conhece essa história do dilúvio de Noé, dilúvio esse que a gente sabe que aparece também em outras tradições, anteriores, inclusive, à sua entrada para o Velho Testamento. Esses 40 dias do dilúvio, ele ocorre como resposta à corrupção e desequilíbrio moral da humanidade. E Noé, então, foi escolhido por sua retidão e integridade, sendo digno de preservar e reiniciar a vida em harmonia com a ordem divina. Então, esse dilúvio de 40 dias acontece motivado à degradação da humanidade, e aí Deus pede para que Noé crie essa arca, coloque 2 de cada tipo, de animal, cada espécie, e assim acontece. É só para a gente relembrar o que a gente já sabe, o que a gente já conhece. Depois tem os 40 dias no Monte Sinai. Isso vai aparecer em Êxodo 24. Moisés sobe a esse monte, lá ele tem um contato com a sarça ardente, ele encontra Deus, Deus fala com ele, e Moisés entrou no meio desta nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites, e de lá, então a gente também conhece a história de Moisés. Ele desce com as tábuas da lei, tem aquele problema lá embaixo do velocino de ouro, ele quebra as tábuas, depois volta, mas também marca 40 dias. Aqui agora já não são, e esses 40 dias no Monte Sinai, ele sobe o Monte Sinai para entrar em comunhão com o divino, e ali recebe a lei. Essa lei é a expressão da ordem espiritual destinada a orientar e elevar a consciência do povo. Depois disso, ele ainda fica mais um tempo no deserto, e ele passa 40 anos no deserto, e se a gente encontra em Números 14. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada um representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então eles passam 40 anos no deserto, espiando, para que eles possam se purificar. O povo permanece então 40 anos no deserto, em purificação e transformação interior,
abandonando a mentalidade que eles tinham na escravidão e tornando-se espiritualmente preparado para viver em liberdade. Outro 40 que nós temos são os 40 anos do reinado de Davi. Os anteriores são bem conhecidos, esse 40 é um pouco menos conhecido, mas em 2 Samuel 5, versículo 4, está escrito: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Davi, esse reinado dele, simboliza um ciclo completo de maturação, onde a consciência passa da conquista à estabilização, representando a consolidação da ordem interior após esse período de purificação. Não caberia de contar toda a história de Davi, os problemas que ele teve e o que ele fez que desagradou a Deus, que não permitiu que ele construísse o templo. Depois o filho dele vai construir o templo. Não vou entrar nesses detalhes, mas ele teve esse problema, essa conquista pouco a pouco da maturidade e se purificando, apesar de ter desagradado a Deus. Salomão, seu filho, também reinou 40 anos. Está em 1 Reis 11, versículo 42. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E Salomão a gente conhece bem por sua sabedoria. Ele simboliza este reinado, a plenitude da consciência após a purificação e o domínio interior, onde a sabedoria se manifesta como ordem, beleza e harmonia. Essa história do deserto eu acho que a gente também lembra bem, né? Que então está em Mateus 4, no versículo 1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse processo acontece pouco antes de se desenrolar todo o mistério que a gente vai conhecer aí como o mistério pascal, né? Toda paixão, morte e ressurreição. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para um período de preparação e purificação. Ali ele jejuou, enfrentou as tentações que simbolizam os apegos, os apelos do ego, o do poder, e venceu ao permanecer fiel ao princípio divino, afirmando a supremacia do Espírito sobre a matéria. Outro lugar onde também aparece os 40 dias é em Atos 1, versículo 3. Ou seja, logo depois da ressurreição,
aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele passa mais 40 dias com os apóstolos, depois ele ascende ao céu. Antes de ele ascender ao céu, ele diz que irá enviar, o Espírito Santo para os apóstolos. Isso acontece 10 dias depois, então dá 50 dias, esse dia 50 é chamado de Pentecostes, que é quando o Espírito Santo se manifesta sobre os apóstolos, que é a promessa que ele não os deixaria desassistidos. Os 40 dias após a ressurreição representam o período em que a consciência já iluminada instrui e prepara os discípulos antes de sua elevação definitiva. Com isso, a gente vê que esse ciclo iniciático aí dos 40 aparece para Noé como purificação, para Moisés como uma revelação e depois transformação, para Davi um estabelecimento de um reino, Salomão a plenitude da sabedoria, Jesus no deserto as provações e Jesus após a ressurreição a transmissão aos discípulos e a sua ascensão. Todo esse processo é um processo que fala de transformação, de purificação, que é importante antes da realização espiritual. Para toda realização espiritual se necessita de uma purificação interior. E é dessa purificação anterior que a gente encontra permeado em todos os lugares. A Quaresma, que começou esse ano, no dia 18 de fevereiro, que é a quarta-feira de cinzas, ela vai até a Páscoa, que é 5 de abril. O termo Quaresma deriva do latim quadragésima dias, que significa 40º dia, em referência aos 40 dias de preparação que caracterizam esse período. O tempo da Quaresma decorre desde a quarta-feira de cinzas até o início da celebração da ceia do Senhor na Páscoa. Bom, se começou dia 18 de fevereiro, que é aqui faz uma semana em 25, mais uma semana em 4 de março, então uma semana, 2, 3, 4, 5 semanas. 5 semanas. Aí para o próximo aqui, que é dia 1, 5, 6 semanas. 6 semanas. E aí depois tem mais 1, 2, 3 dias. Se vocês somarem, vocês vão ver que dá 46 dias. E não 40. Porque são 40 dias de jejum, de preparação, mas nos domingos não. Porque os domingos é um dia santo, um dia de celebrar e comemorar o nosso Senhor, portanto esse dia não se conta. Vocês vão ver que a partir do dia 18, a gente tem aqui um domingo, 1, 2, 3, 4, 5 domingos, 6 domingos. Depois desse 6º domingo, é que vai ter mais 6 dias para chegar na Páscoa. Então, na realidade, são 46 dias. Mas representa 40 dias, porque os domingos não se contam. E nós estamos chegando nessa época, né? O próximo domingo é o domingo de Ramos, que se celebra o retorno, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E no domingo seguinte teremos a Páscoa. Aqui nós iremos celebrar tanto no domingo de Ramos, no domingo que vem, em nossa capela, como iremos celebrar a Páscoa. Na realidade, nós celebramos mais que a Páscoa, porque nós teremos celebração aqui na quinta, na sexta, no sábado
e no domingo de Páscoa, né? No domingo de Páscoa, além da missa de Páscoa, nós teremos o nosso almoço de Páscoa que nós fazemos todo ano. Então, todos estão convidados para o nosso almoço de Páscoa. E, se quiserem vir, na quinta, sexta e sábado, tem celebração pela manhã e à tarde estudo. Nós vamos estudar vários assuntos. Bom, a quaresma é algo, a gente imagina, né? Novo. Mas ele não é algo novo. A gente pode ver menção da quaresma desde a antiguidade. E Santo Irineu de Lyon, que viveu aí entre 130 e 202 depois de Cristo, numa carta a Vítor de Roma, que é citada por Esélbio na História Eclesiástica, volume 5, 24, ele diz: a controvérsia não diz respeito apenas ao dia, mas também ao modo do jejum. Alguns pensam que deve jejuar um dia, outros 2, outros mais. Alguns contam 40 horas do dia e da noite. Ou seja, nesse momento ainda não se fala numa quaresma de 40 dias, mas se fala numa preparação para a Páscoa e chega a falar em 40 horas para tentar criar uma relação com o mesmo processo que passou por Jesus, os 40 dias no deserto, que se preparou para essa grande iniciação que foi a sua paixão, morte e ressurreição. Já em Orígenes, que é um pouquinho posterior, que viveu de 185 a 254 depois de Cristo, em suas homilias sobre o Levítico, homilia número 10, ele diz: há também um jejum espiritual, que consiste em abster-se de pecados. Então aí nós já temos uma visão, né, do jejum, não o jejum de comida, mas o jejum de pecar, o jejum diferenciado. E isso tudo nós estamos lá bem perto, né? Santo Atanásio, já aí por volta de 300 depois de Cristo, em suas cartas festais, especialmente a carta festal de 331 depois de Cristo, ele diz: os 40 dias são dados para a purificação da alma. Então agora já está claro que em 331 a gente já tinha 40 dias de purificação. Então a ideia da quaresma é uma ideia bem antiga, não é uma ideia posterior. Santo Agostinho menciona, por volta de 400, em 2 sermões, sermão 205, ele fala que o jejum purifica a alma, eleva o espírito, sujeita a carne ao espírito. E no 207, que não basta abster-se de alimentos, é necessário afastar-se dos pecados. Então são 2 conceitos, né? Tanto o tempo quanto como fazer esse jejum. Isso em 300 já está bem, em 400 já está bem consolidado. Então, com isso temos certeza que desde os primeiros séculos os cristãos compreenderam esse período não apenas como um jejum alimentar, mas como um caminho de purificação da alma, disciplina interior e transformação da consciência. Então a gente está cada vez se aproximando mais da ideia que é central, que é essa purificação da alma, né? Nós sabemos que o homem é feito de corpo, alma e espírito, e nós estamos falando de purificação da alma. Na antiguidade, o número 40, de uma forma geral, linguística, ele significava muito mais do que o número em si, como nós para hoje, quando a gente fala 40 dias, a gente pensa em 40 dias. Naquela época, 40 tinha um significado um pouco diferente na linguagem, em especial entre os hebreus e entre os cristãos. Para os romanos isso não é tão claro assim. Na cultura semítica, hebraica, em certa medida, no mundo antigo, o número 40 representava um número simbólico, um tempo suficientemente longo, um período de duração completa, mas não necessariamente literal. Não era apenas uma medida de tempo,
mas um símbolo de um período completo de prova e de transformação. Um tempo suficiente para que algo deixe de ser o que era e se torne algo novo. Dessa forma, o número 40, ele não é algo a ser contado, ele representa muito mais um processo. Então, todos esses 40 que nós vimos anteriormente, não podemos considerar que foram de fato 40, porque na linguagem daquela época o número 40 significava um ciclo preparatório completo. Então era uma forma de se dizer que houve um processo que iniciou, teve seu andamento e teve seu fim. Quanto tempo levou isso? 40. Era a ideia que se tinha naquela época. Então o número não é muito literal, mas essa ideia de processo é importante. Então esses 40 dias significam um processo completo de purificação da alma. O número 40, entre os hebreus, além desse costume de processo, ele tinha uma visão mais interna, né? Chamada de gematria, que é usada inclusive na Cabala, que é a compreensão em que cada letra tinha um valor numérico e cada letra tinha um simbolismo e um significado. No caso do 40, né, é representado pela letra Mem. A letra Mem tem o valor 40. É uma das mais ricas na tradição hebraica. Mem, uma das formas que ele significa e representa é água. Maim. Maim aparece escrito ali naquela imagem. Aparece aqui embaixo também. Antes da palavra Maim. Está vendo que tem essas letras aqui? E aparece lá em cima também. Existem dois tipos de Mem. Existe uma Mem, uma letra Mem, que é usada aberta quando é no início das palavras, e a letra Mem fechada, que é usada no final das palavras. E no caso específico de Maim, ela começa com Mem e termina com Mem. Começa com a Mem aberta e termina com a Mem fechada. E ela simboliza então a origem da vida, a purificação, a transformação, a gestação. São 40 semanas. Também está ligado à vida, à transformação. Mem está ligado a tudo aquilo que está encoberto, assim como as águas cobrem. Está ligado também ao que está dentro, o ventre que oculta. E está ligado também o que ainda não foi revelado, que geralmente é representado pelo deserto, que revela depois do silêncio. Jesus vai para o deserto em silêncio, tem uma revelação. Moisés vai para o deserto em silêncio, tem uma revelação. Então, o número 40, que é a água, essa retirada, esse silêncio é representado pelo deserto. E desse deserto brota, então, essa ideia dos 40, que é essa água que brota do deserto. É bem interessante esse simbolismo. Então, o 40 tem dois aspectos. Tem um aspecto linguístico da época, que você vai encontrar na Bíblia. Eu encontrei mais umas 4, 5 locais que aparecia o número 40. Eu trouxe esses porque são os mais conhecidos, mais interessantes. Mas há outros casos que se menciona 40 no sentido de um processo completo. Mas essa visão mais oculta do 40 dentro da gematria também é bastante interessante. E esse nome Maim, por enquanto, me é bastante caro. Eu gosto muito dessa palavra e desse nome. Bom, esse próximo slide eu coloquei na palestra para poder mexer com o Osmar. Que eu achei que o Osmar ia estar aqui, mas o Osmar não está aqui. Porque ele fala, mas toda palestra sua você fala dos veículos de consciência. Então não podia evitar de colocar, né? Quando a gente fala em purificar a alma, a gente está falando dessa parte intermediária, né? Que a gente chama em sânscrito de manas, buddhi e atma, e nós podemos chamar em português, se quiser,
de mente abstrata, amor, sabedoria e vontade espiritual, ou de inteligência, intuição e intenção. A alma é imortal, a alma é aquela que nos acompanha, a alma é aquilo que está dentro de nós, que existia antes do Marcelo e existirá depois do Marcelo. Quando eu digo que a alma está dentro de nós, eu cometo um grande erro, porque eu estou dizendo que o Marcelo tem a alma. O Marcelo não tem a alma tem o Marcelo. A alma é o que sobrevive, é o que existe. O Marcelo é a ilusão. O Marcelo tem um corpo, uma emoção, uma mente intelectual, mas coisas que são passageiras, que deveriam estar a serviço da alma e que muitas vezes controlam e mandam na alma. E a alma fica subjugada, então, a essa parte da personalidade ou essa parte mais mundana, mais temporal. Quando a gente fala em período de purificação da alma, purificar a alma é despir a alma da influência do corpo físico, da influência das emoções e das influências intelectuais. Isso é purificar a alma. É tirar essas coisas que atrapalham. Eu lembro de um autor da Sociedade Teosófica, um indiano chamado Taimini, que ele já no leito de morte, ainda perguntam para ele, escreveu vários livros, é um autor fantástico, era doutor em química, se eu não me engano, então tinha uma linguagem ocidental. E aí perguntam para ele se tem mais alguma dica que ele pode dar, alguma coisa que ele pode ensinar para como a gente se libertar espiritualmente, né? Conseguir essa realização espiritual. E ele diz: vocês não têm que fazer nada, o que vocês têm é que deixar de fazer. Não é o que vocês fazem que faz com que vocês se realizem espiritualmente, é deixar de fazer o que vocês fazem que te afastam de vocês mesmos. Ou seja, toda a conexão que a gente tem com o mundo, tudo aquilo do mundo que nos conecta, que nos chama atenção e que nos prende, nos afastam da nossa verdadeira natureza espiritual, que é a alma. O nosso grande objetivo nessa vida é conseguir a plena realização da alma, de forma que o corpo não faça diferença, que as emoções não façam diferença, que a mente não faça diferença. É esse nível superior. Esse nível superior, também chamado de terceira ou quarta iniciação, é um nível em que a gente tem um total controle ou domínio dos veículos da personalidade. A personalidade não manda mais de nós. Nós usamos a personalidade. Em cima disso, aí tem várias formas de purificação que para nós escutamos em nossas palestras aqui na Sociedade Teosófica, várias vezes isso, em várias palestras. Purificar o corpo físico através de uma alimentação mais simples, uma moderação, um equilíbrio na vida, evitar substâncias que não fazem bem para o corpo, para que o corpo não seja um instrumento, para que o corpo seja um instrumento e não um obstáculo para a realização espiritual. Purificação das emoções, dos desejos, né? Purificação do corpo astral, controle das emoções reativas, que para nós é muito forte, né? Basta alguém passar por nós, dar um pisão no nosso dedo que a gente voa em cima. Não adianta, parece que é instintivo, né? Então, é instintivo porque o nosso corpo de emoções, ele se sobrepõe à nossa vontade. Redução da raiva, do medo, da inveja, cultivo de serenidade, compaixão, equilíbrio. Ou seja, purificar o astral é transformar reação em consciência. Não agir por impulso, mas agir porque quer agir. Purificação do corpo mental, pensamento. Vigiar os pensamentos, o que é muito difícil e muito complicado. Evitar negatividade e dispersão. Cultivar clareza, verdade e foco. Pensamento é energia. Purificá-lo é reorganizar a realidade interior. Eu diria que
o caminho do equilíbrio através da purificação da mente é um dos mais difíceis e mais complexos. Para isso existem certas técnicas, certos truques que podem ajudar nisso. Essa proposta de purificação, ela está propondo, como na Raja Yoga, um equilíbrio, um controle de tudo, né? Uma atenção em tudo, no corpo, nas emoções e na mente. Existem técnicas diferentes, como da Karma Yoga, da Bhakti Yoga, da Jnana Yoga, onde você faz ao contrário, você desestimula completamente os outros veículos e reforça somente num veículo. Por exemplo, a Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga é a yoga da devoção. Então a ideia dessa yoga é que você possa purificar as suas emoções, das emoções mais primitivas às emoções mais superiores, onde a emoção mais superior poderia ser essa conexão com a divindade. Assim como, né, quando você ama alguém, você só pensa naquela pessoa o dia todo, ela fica presa no seu pensamento, que você consiga fazer isso com a ideia de Deus, em que as emoções inferiores não têm valor, porque você ama a divindade acima de tudo. E o que as pessoas falarem ou pensarem sobre a divindade não importa, porque eu não vou usar o corpo mental, isso não me interessa, o corpo mental só me engana. Então é a devoção total. Você pega a Karma Yoga, que é a yoga da ação, a ideia é você agir, fazer o bem, né? Ajudar as pessoas. Ali você não vai estar nem preocupado no pensamento e nem nas emoções. Você não vai estar amando a Deus e nem se preocupando com teorias teológicas. Você está agindo porque precisa agir, porque as pessoas são necessitadas, as pessoas têm necessidade e eu preciso ajudar. E é esse altruísmo da Karma Yoga que também permite que você atinja a realização espiritual sem precisar equilibrar. Da mesma forma, a Jnana Yoga, que vai ser o foco no estudo. Então, vai ser desenvolver uma mente abstrata, de forma que você possa compreender as coisas mais profundas e mais abstratas e mais complexas da vida. Compreender de uma maneira profunda. Aí a emoção é zero, porque você é só razão, né? Você pouco age no mundo, porque é só razão, e você mergulha profundamente numa meditação para atingir esses níveis mais elevados de consciência. Então são formas alternativas que, ao invés de você equilibrar, você consegue também atingir essa realização espiritual. Inclusive focando nos veículos de consciência, né? Porque embora a gente fale que tem o veículo físico, o veículo emocional, o veículo mental, o veículo físico, ele tem o físico emocional, físico mental, o emocional mais grosseiro, o emocional mental, todos eles você tem essa subdivisão. Então, em vez de você tentar atingir a alma de uma forma direta, utilizando todos os veículos, você pega um veículo só e você tenta purificar nele. Por exemplo, na Bhakti, tentar atingir o nível mais alto de devoção. Esse nível, ele tem simpatia, similaridade com a realização. Então você dá um salto e através desse salto você atinge também esse estado de consciência. Outras questões colocadas aí, a purificação, tem muito a ver com essas yogas que eu falei. A autodisciplina, que é tapas, né, em sânscrito, que te leva à constância, o esforço consciente, a renúncia voluntária. Não é repressão dos sentidos, mas é direcionamento das energias. Você foca todas as suas energias num objetivo maior e depois o resto não importa. O silêncio interior, redução do ruído mental, observação interior, escuta profunda, esse silêncio que é o deserto da consciência, está ligado à Jnana Yoga. O desapego, não identificação com os desejos, redução do apego, equilíbrio entre ação e desapego. Um desejo não controlado prende, o desejo consciente libera. Então esse desapego está intimamente ligado aí a essa escolha de emoções
que está ligado com a Bhakti. E o serviço, a caridade, né? Que está ligado à Karma Yoga. Ajudar sem expectativa, viver para além do ego, desenvolver a fraternidade. Ou seja, a purificação se completa no serviço, através do ser. Então, existem inúmeras formas da gente poder se purificar. E todas essas formas de purificação, elas exigem de nós renúncias. Em todos os casos, a gente tem que abrir mão de uma coisa para ter outra. E esse abrir mão de uma coisa para ter outra é o processo de purificação. Então, a Quaresma, ela é muito mais do que um simples jejum, mas ela é uma escolha, né, uma decisão de atingir um nível de consciência superior, atingir uma realização espiritual através de atitudes, de renúncias. E aí então vem a pergunta: quais são os seus 40 dias interiores? O que em nós precisa ser purificado? O que precisa ser abandonado? O que está pronto para renascer em nós? Essa é uma reflexão importante que a gente precisa fazer, em especial nesse período. A gente sabe que esse período da Quaresma, no hemisfério norte, está ligado à primavera. Para nós está ligado ao outono, mas na primavera está ligado no hemisfério norte está ligado à primavera, que é quando a natureza renasce, a natureza volta à vida, né? E a proposta da ressurreição de Jesus é a proposta da vida. Porque, em verdade, nós achamos que estamos vivos, mas, em verdade, estamos mortos. Porque a gente nasce, come, bebe, trabalha, envelhece, aposenta e morre. Isso não é estar vivo. Estar vivo é estar no controle, estar vivo é estar presente, estar vivo é você poder realizar os desejos ou a vontade da alma e não os desejos do corpo. Estar vivo é isso. Quando Jesus propõe a ressurreição, ele não propõe Walking Dead, ele não propõe que os mortos saiam dos túmulos e rastejem pelas ruas. Ele propõe uma realização espiritual. Ele deixa muito claro: o meu reino não é daqui. Se o meu reino não é daqui, que sentido faz essa ressurreição do corpo físico e não do corpo espiritual? E essa ressurreição do corpo espiritual, ou essa realização espiritual, qualquer um pode atingir a qualquer momento. O processo do Apocalipse é um processo interior de cada um, que cada um pode iniciá-lo quando achar melhor. E nesse processo apocalíptico, a gente vai atingir no final, né, depois de abrir os 7 selos, vai ter contato direto com a estrela da manhã, que é o próprio Cristo, que nos traz então, frente a frente, essa realização espiritual. É isso, gente. Essa foi a proposta dessa reflexão nossa de hoje. Que a gente pudesse refletir nesse período sobre o nosso futuro, né? Para onde nós vamos. A palestra é a parte fácil, né? Porque é a parte intelectual. É a parte onde você tenta compreender algo e traduzir algo para as pessoas, na esperança de que isso possa despertar as pessoas para uma realidade superior. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, estamos em busca dessa realidade superior. Todos nós que estamos aqui, estamos em busca de uma realização espiritual, no qual
o sofrimento, a dor, né, a morte, tudo isso não faça mais sentido, que a gente possa completamente se libertar dessas coisas, que a gente possa atingir um nível superior. E para isso existem, como eu mostrei, diversas técnicas de purificação. A gente precisa escolher alguma delas para começar, né? E existem também, através de rituais, através do exercício do simbolismo ritualístico, aquilo também nos transmite um poder e uma sabedoria e uma experiência interior, de forma que também pode nos ajudar. Mas isso depende da característica de cada um. Tem pessoas que preferem sentir, como os artistas. Então, ele vai atingir a realização espiritual dele através da arte. Tem aqueles que são mais devocionais e que gostam de religião e vivenciam essa devoção. Não é ir à missa aos domingos, não é ir à igreja de vez em quando. É viver aquela realidade espiritual daquela igreja ou daquela religião, de forma que aquilo possa nos trazer essa realização. Outras pessoas preferem outros caminhos. Tem vários caminhos que podem nos levar. A Igreja Católica, ela propõe uma realização através de várias propostas dessa que nós citamos aí, mas tem uma que é bastante interessante, que é a vivência e o contato com essa energia espiritual mais profunda, com esse poder do segundo aspecto do Logos, com a própria alma de Cristo, através da comunhão. Isso é interessante, porque através de outros caminhos, você às vezes leva muito tempo para poder sentir, ou ter relação, ou sentir-se essa realização espiritual, sentir-se realizado. E através da comunhão, a gente pode sentir isso na comunhão, porque como a comunhão, ela propicia, através da liturgia eucarística, que Cristo se torne presente na partícula, então a gente já tem ali o poder e a presença de Cristo. Quando nós comungamos, a gente tem um contato íntimo e interior com o próprio Cristo. E isso é uma experiência indescritível, porque é uma experiência no qual você consegue perceber a bem-aventurança, consegue perceber essa paz mais profunda, você consegue sentir, né? Tudo bem que o nosso apego ao mundo é tão grande e tão forte que a gente não consegue manter esse estado de consciência durante muito tempo. Dependendo do caso, quando chega o final da missa, já até se foi. Mas durante alguns instantes você consegue sentir. E essa sensação é tão engrandecedora, ela é tão nobre, que nos faz repetir novamente, de forma que a gente possa, quem sabe, um dia, conseguir manter essa sintonia. Eu lembro de uma palestra, muitos anos atrás, do Ricardo Lindemann, que ele deu, acho que foi na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, se eu não me engano foi lá, no auditório. Há muitos anos isso, mas me veio agora essa imagem, em que ele dizia que essas questões é como num rádio, onde você vai girando ali o ponteiro para poder sintonizar a estação. E o que a gente faz através da comunhão, ou o que a gente faz através da meditação, ou seja lá da prática que vocês usem, é ir ajustando esse dial, ajustando esse botão, para que você possa sintonizar essa energia superior. Nossos botões são meio frouxos, porque a gente consegue até dar uma sintonizada de vez em quando, mas logo sai do ar, né? Logo a gente perde. Mas a gente vai se fortalecendo, vai se purificando, vai crescendo, de forma que cada vez a gente consegue manter mais tempo essa sintonia e mais tempo essa conexão com o infinito, para que um dia a gente possa mergulhar e ser um com o todo.
Então era isso que eu queria trazer para vocês, então agora eu abro para perguntas ou outras reflexões. Nossa, foi todos menos ele. Apertei todos os botões. Diga. Tudo bem. Não sei se vai estar no parece que também peguei mais da metade. Hoje, acho que essa semana foi postada para líder mundial da Igreja Anglicana uma mulher, né? Foi uma efeméride, uma coisa fora do. Né? Se eu for falar que uma mulher é líder de uma organização tão grande, espiritual. Nós vivemos um mundo patriarcal, onde tudo se envolve, fala de Cristo, fala de Bíblia, o que você acha sobre a mulher? Tanto é que a mulher está sofrendo muito no nosso país, devido a essas questões, você não falar, quiser saber. A mulher, qual é o papel? Nós falamos muito que, desculpa se está fora. A mulher, ela tem o papel de mulher, como o homem tem papel de homem. A mulher pode exercer papéis de homem, os homens podem exercer papéis de mulheres. Normalmente não exercem muito bem, mas existem características da própria evolução do ser humano que tornam o homem mais prático para fazer algumas coisas e a mulher mais prática para fazer outras. Isso não significa de forma nenhuma superioridade de um sobre o outro. Isso não significa que um tem que ganhar mais que o outro. Isso não significa que hajam diferenças ou subordinação. Isso é uma bobagem. Mas significa que é possível que a mulher exerça a função de mulher bem e o homem exerça a função de homem bem. Por exemplo, o homem não tem como ter filhos. A mulher tem. O homem, para ter filhos, não funciona. Ele pode ajudar, mas ele não resolve. Então você vê que tem funções e características diferentes. Do ponto de vista interior, do ponto de vista da alma, não existe diferença entre homem e mulher. Mas do ponto de vista da personalidade, as energias não são as mesmas, são contrárias. Contrárias e complementares. Então, é possível exercer todas as atividades, né? Infelizmente, algumas não são tão adequadas, mas sempre possível. Sempre possível. E se assim se deseja, deve ser respeitado. Respeitamos a Igreja Anglicana, que deu esse passo e colocou uma mulher na sua direção. A Igreja Anglicana, ela é dividida em Igreja Alta e Igreja Baixa. A Igreja Alta é uma igreja mais litúrgica e a Igreja Baixa é uma igreja mais protestante, né? Como líder de grupos protestantes, isso funciona muito bem. Já do ponto de vista litúrgico, as experiências que vários membros da Sociedade Teosófica tiveram, experiências clarividentes, isso não funciona muito bem. Mas isso é detalhe. Pergunta, Letícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu gostaria de saber se esse período de purificação também seria uma queima kármica. Se durante a quaresma, tudo que a gente faz na quaresma serve para uma queima kármica individual e uma queima kármica coletiva. Sim, com certeza. Quando a gente usa o termo queima kármica, a gente está imaginando o karma como algo existente, palpável, né? E que a gente vai queimá-lo e ele vai desaparecer. Na realidade, o karma está mais ligado a tendências. E essas tendências podem desaparecer. Essas tendências, que os indianos chamam de vrts, essas tendências que cada um de nós temos, é que nos levam a fazer determinadas coisas. Quanto mais você tem uma certa tendência, mais você fica preso em agir daquela forma. Então, quando a gente fala de eliminação kármica, o que a gente está falando é se livrar dessas tendências.
A purificação ou o evitar certas coisas tem como objetivo enfraquecer essas tendências, de forma que elas sendo enfraquecidas, elas já não sejam tão importantes para você. Né? Se eu gosto muito de comer uma determinada coisa, sei lá, chocolate, eu vou ver chocolate em tudo, em todo momento eu vou pensar em chocolate, eu sempre vou querer chocolate. Isso cria-se uma espécie de neura em que você fica ligado àquela tendência. Eliminar o karma de querer comer chocolate seria como perder esse desejo pelo chocolate. Como disse aí um dos slides, o perder a tendência não é a repressão. Não é eu estou com vontade e eu não vou fazer. Isso funciona no início, para você tentar romper o ciclo, mas isso não funciona a médio e longo prazo. As repressões não funcionam. Você tem que fazer o que o pessoal chama de sublimar, né? O que você tem que fazer é aquilo não ser mais importante para você. Então você vai dizer, eu não quero, porque eu não quero, porque não é importante. Não é porque você está se segurando, não, é porque eu não quero. Se você quer, tudo bem, exerça. Se você não quer, elimina. É dessa forma que a gente tem que imaginar a eliminação do karma. E não, como alguns colocam, especialmente a doutrina espírita, que seria como uma espécie de lei de talião, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então, se você comeu chocolate, agora você vai ter que ter chocolate. Alguma coisa assim que não faz sentido. Né? Você fez mal para aquela pessoa, alguém vai fazer mal para você. Isso é uma grande bobagem, porque isso não tem fim. Isso não tem fim. Porque se eu fiz mal para uma pessoa, ela vai fazer mal para mim, eu me livro do meu karma e ela ganha um karma para ela. E, do ponto de vista coletivo, trocou 6 por meia dúzia, não resolveu. O que você tem é evoluir. Quando você está numa série na escola e você não aprendeu o suficiente daquela série, você repete aquela série para que você aprenda. Uma vez que você aprendeu, não faz mais sentido você fazer novamente aquela série. Se você superou um determinado desejo, ou você superou uma determinada tendência, não adianta aquilo vir de volta, porque inclusive você não vai perceber. Você não vai perceber. Essa é uma coisa interessante. A gente só tem percepção daquilo que nos toca. Então, quando alguém nos ofende de alguma forma, é porque dentro de nós temos a capacidade de percepção daquela ofensa. Nós temos dentro de nós uma semente daquela tendência, daquele jeito. A gente é raivoso. E quando você vê uma pessoa raivosa, você fica com raiva dela, porque ela está exercendo uma raiva que você está reprimindo e você não quer desejar, não quer exercer. Você está tentando controlar e você não consegue. Quando você vê no outro, te irrita. Agora, se você superou isso, a pessoa pode ser raivosa com você, você vai dizer, foi? Não entendi. Porque não toca mais. Então, o se livrar dessas tendências, de ficar acima dessas coisas, a eliminação do karma, é que essas coisas do mundo não te toquem mais de uma forma tão violenta como tocam hoje. É poder sublimar isso. Eu gosto de dar o exemplo, um adulto voa em cima do outro adulto para agredi-lo. E ele, naturalmente, vai se sentir agredido e vai tentar se defender ou revidar. Agora vamos imaginar você e uma criança de 2 anos com muita raiva vindo para cima de você para te bater. O que você faz? Você sorri. Por quê? Porque você sabe que ela não pode fazer mal. Não faz sentido. Você pode até tratá-la com carinho, porque não tem, é essa postura que a gente deve ter sempre, e que a gente não consegue. Ou seja, em todos os casos, você está tão superior a essas coisas que elas não te toquem, que elas não façam diferença. Isso é eliminação de karma. Karma é estar envolvido e preso às coisas do mundo. Karma é ação, né? A ação gera tendências e essas tendências nos aprisionam. Então, é possível eliminar karma. Como? Crescendo. Diferente de uma visão que cada karma que você faz, você tem que receber ele de volta. Isso não é uma visão oriental. Isso é uma visão ocidental, uma visão antiga, uma visão que não faz sentido nenhum, que é de um sofrimento sem fim.
Na realidade, sempre é possível, só depende de nós. Parece que é fácil falando assim. Não, é porque depende de nós, é que é muito difícil. Se eu pudesse pôr a culpa em outro, era muito mais fácil. Mas como o culpado somos sempre nós mesmos, então aí é o inferno. E o inferno é exatamente isso. É essa luta interior para poder não ficar preso a essas coisas. Essas tentações no deserto nada mais é do que uma coisa interior, né? Que nos atrai, que tenta mudar o nosso foco. E se a gente conseguisse manter firme as nossas crenças, a nossa ética, né, o nosso desejo de realização espiritual, se a gente conseguisse manter isso firme, a gente não sofreria e todo sofrimento a gente não perceberia. A gente sente dor no corpo porque o corpo dói. E o corpo dói porque eu estou identificado com ele. Se eu não estiver identificado no corpo, eu não vou perceber. Claro que isso torna-se um grande perigo, né? Tem inclusive uma doença que a pessoa não é capaz de sentir dor e ela pode quebrar um braço e não perceber que quebrou. A dor é muito importante para nós, para que nos avise que existe alguma coisa errada. Mas essa dor que é importante para nós, que diz que tem alguma coisa errada, é uma dor física. Se eu espeto você com uma agulha, você sente a dor. Fala, está doendo, você está me furando, eu estou sentindo isso. Isso é uma forma. Outra forma é, ai que dor, ai que horror, ai, desmaiar. Isso aí não é dor física. Essa dor ela já subiu para um nível emocional, ela chega no nível mental, ela contamina toda a personalidade de forma que você perde completamente o controle. Você está completamente descontrolado. Então seria dar atenção às coisas do corpo quando precisa. Dar atenção às emoções porque elas são importantes. Enquanto estamos encarnados, precisamos das emoções. Mas nós devemos controlar as emoções e não ser controlados por ela, e assim sucessivamente. Ajudou um pouco? Obrigada. Queria colocar. Diga. Só fazendo uma observação e depois uma pergunta. São momentos diferentes no mesmo assunto. Nós falamos, inclusive, na área da saúde, da quarentena. Né? Então, quando... É verdade, eu não dei exemplo da quarentena. Quarentena é mais um 40 importante. Uma quarentena. Ou seja, qual é o objetivo da quarentena? É você ficar afastado desde que a coisa termine. Você vê o 40 aí mostrando um começo, um desenrolar e um fim. A quarentena vai até que acaba. Não é necessariamente 40 dias. Não, pode ser menos ou pode ser mais. Mas está de quarentena na pandemia, né? Estamos em quarentena. Quer dizer, a coisa desenrolou muito tempo, mas... O nome era quarentena. Perfeito. Esse exemplo é um excelente exemplo que eu podia ter dado e não dei. E mesmo o puerpério, né? O pós-parto, né? Do puerpério, muitas falam de 40 dias. Muitas mulheres comentam. Ela está em quarentena, que você fala do puerpério. Isso também é um... Você tinha que ser uma mulher para poder lembrar disso. Exato. Porque o idiota do homem jamais vai lembrar disso. Porque ele não passa por isso. Ele não passa por isso. Mas é a puérpera, né? E é uma questão, agora é uma questão. No Brasil, nós consideramos, eu acredito, quando você fala da Páscoa, por exemplo, que vai ser no dia 5 de abril, eu acredito que é contado dessa data, que é a Páscoa, oficialmente, né, dentro do cristianismo, e faz um retrocesso para determinar a data do carnaval que existe no Brasil. Então, na verdade, para determinar a quarta-feira de cinzas, e a quarta-feira de cinzas determina o carnaval. Mas acredito que é a partir da Páscoa, porque sim, a Páscoa aqui no Brasil, a Páscoa na Itália, é na mesma data, né? Então aqui, criando-se o carnaval que não é criado lá, então eu entendi isso. Mas aí vem a questão, qual é a data determinante da Páscoa? Em que se baseia a data da Páscoa? Se cada ano é um dia diferente. Eu sabia isso de cabeça.
mas agora me falta a memória suficiente. Então tudo bem. Mas a Páscoa, se eu não me engano, é a segunda lua cheia da primavera. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu estou em dúvida, que marca a Páscoa. Então está ligado ao calendário lunar. Foi dia 20, né? O equinócio foi dia 20 no hemisfério norte. Se pensar em 5 de abril, não dá o 40 dias. Não bate. E nem 2 luas. Talvez uma lua próxima. O simbolismo dos 40 dias é que o Moisés... Errei, mas passei perto. A Páscoa cristã é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre após o equinócio de outono. Então, do equinócio, vê-se qual é a primeira lua cheia. Depois dessa primeira lua cheia, vê-se o primeiro domingo. Esse domingo a Páscoa marca tudo. Então, é calendário lunar. Exatamente, o calendário lunar, que é bem diferente do solar. O solar aí todo ano cairia na mesma data. Mas tem a ver com o equinócio, tem a ver com a lua, E no norte a primavera. que é na mesma data. Então é uma lua, tá certo. É primeiro domingo depois da primeira lua. E aí marca a Páscoa, e da Páscoa aí marca todo o resto, que é lunar. É isso mesmo, bem lembrado. Diga. Tem uma questão interessante. Todo mundo sabe que o cristianismo começou assim, com a morte dos judeus. E durante milênios, basicamente só existiam 2 grupos, aliás, um grupo só da Igreja Católica. Depois ele se escindiu, Igreja Católica Apostólica do Oriente e Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que nós conhecemos. Da Oriental, eu não sei, talvez tenham surgido divisões posteriormente. Agora, na Ocidental, da Romana, nós vimos, por exemplo, surgir a divisão entre a Igreja Anglicana e assim por diante, foram surgindo outras. E nos Estados Unidos surgiram um monte. Aqui no Brasil também surgiu um monte. Agora, aí eu pergunto, já que a religião tem que ter um ritual, a consagração, um cálice, pão, vinho e tal, por que tantas outras religiões têm um único ritual deles? É pedir dinheiro. Aí eu pergunto, será que não existiria uma entidade universal que pudesse avaliar esse detalhe para dizer, não, você não é religião, você também não é. Isso depende muito de país para país. Por exemplo, na Argentina, para você abrir uma igreja é extremamente complicado. Para você ter uma nova denominação, você tem que passar por várias avaliações. Em países como a França, você tem, dentro do parlamento lá, os deputados avaliam toda a religião nova que aparece lá e eles classificam. Eles analisam, fazem um relatório público, esse relatório ele é lido em público e aí aquela organização é considerada dentro da França uma religião ou ela não é considerada uma religião, é considerada uma seita. E as seitas não têm direito a ter placa na porta, a ter conta em banco, as seitas não podem. Então, a Igreja Universal, por exemplo, é uma seita. A Testemunhas de Jeová na França é uma seita, não tem. Então, você pode ter. Você pode reunir na sua casa, você pode fazer o que quiser, você tem total liberdade, mas não para abrir para o público dizendo que é uma religião. Então, cada país tem a sua maneira de fazer. O Brasil é um país onde as coisas são mais fáceis. Você quer abrir uma igreja nova, você entra na internet, no site do cartório, baixa o estatuto básico de igreja, tem pronto, você preenche as lacunas, vai lá e registra. Estando registrado, depois você pede o CNPJ. É assim. Então, se você criar uma igreja em que seus fiéis são todos de Marte, entendeu? E os sacerdotes são todos jedis, você vai e registra, não tem problema nenhum. Aqui é completamente livre para você fazer qualquer coisa. Então essa sensação que você tem é uma sensação bem brasileira. Aqui é mais fácil. Agora, de qualquer forma, nós temos hoje, 30 mil
denominações cristãs, ou mais que isso no mundo. No ano 2000 eram 18 mil, e a coisa cresce exponencialmente. Mas aí a gente tem uma grande diferença entre a tradição católica e a tradição protestante. A tradição protestante, ela começa ali na Reforma, você tem Martinho Lutero, você tem o calvinismo. O anglicanismo nasce como igreja protestante, ela protesta a Roma e nasce como igreja protestante. Com o passar dos anos, a gente vê que a tendência das igrejas protestantes é a crença no livro e na palavra, uma vez que o judaísmo, o cristianismo, o islamismo são religiões do livro. Eles dão foco na palavra, né? Tanto que só a igreja romana tinha a Bíblia. Quando vem o nascimento da prensa, por volta de 1500, e o Lutero traduz para o alemão a Bíblia, e depois começam a traduzir, com essas traduções e com a prensa, você consegue fazer livros de pôr na mão das pessoas. E aí a pessoa passa a dizer, eu tenho o livro é a palavra de Deus, então eu tenho a palavra de Deus, Deus está comigo. E aí eu interpreto como eu acho que deve ser interpretado. Se percebe com o tempo, as igrejas protestantes vão seguindo essa linha, como acontece também na Inglaterra com a igreja anglicana baixa, que ela é mais protestante. As igrejas protestantes, a liturgia não faz sentido, a liturgia não faz parte. Algumas têm uma ceia uma vez por ano, outras nem isso têm. É focado mais na leitura e interpretação da Bíblia como a palavra de Deus e só. A tradição católica e ortodoxa, que você tinha 5 grandes grupos chamados de pentarquia, onde um deles era Roma, você tinha Alexandria, você tinha várias, é isso aqui que se rompe por volta de 1054, e você vai ter a igreja romana de um lado e as igrejas ortodoxas de outro. Algumas igrejas ortodoxas também dão filhos de outras igrejas ortodoxas. E essa igreja ortodoxa, algumas voltam a Roma. Então hoje você tem, não sei se é 22, 23 ou 24 igrejas ligadas que prestam obediência, ou que eles dizem, estão em plena comunhão com o Vaticano. Então você tem igrejas ortodoxas, orientais, que tem lá a sua liturgia, seu jeito de ser, mas que entende e aceita o Papa como representante de Cristo, e o Papa tem relação com essas igrejas. Então não é só a Igreja Católica Apostólica Romana, então, tem mais umas 22, 23 igrejas que também estão ligadas. E tem umas que se separaram, tanto as ortodoxas, nesse evento de 1054, como também as igrejas católicas que vão se separando com o passar do tempo. O primeiro grande cisma que teve de igrejas católicas foi em 1870, no Concílio Vaticano I, que foram os veterocatólicos. Os veterocatólicos são católicos que seguem a tradição latina da igreja, estavam ligados a Roma, eles se separam e continuam a tradição do jeito deles, porque eles não gostam, eles não concordam com mudanças que foram feitas no Concílio Vaticano I. Então, várias igrejas, você tem os velhos católicos da Inglaterra, então na Inglaterra, além dos anglicanos, você tem os velhos católicos, Holanda, Suíça, vários países vão ter os velhos católicos. Esses velhos católicos também se separam e dão origem a outras igrejas de tradição católica. São igrejas cuja liturgia é importante, seguem a tradição litúrgica, e essa tradição litúrgica ela está fundamentada em cima de uma coisa que chama-se descendência apostólica. Em Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo para os apóstolos, esses apóstolos investiram outros sucessores deles, e esses sucessores, os seus sucessores, até os bispos católicos de hoje. Então é uma linhagem ininterrupta, pelo menos em teoria, ininterrupta, desse poder desse Espírito Santo para uma pessoa, que ela é um bispo, para que ele possa continuar e transmitir esse poder. O bispo é quem tem a plenitude de sacramentos,
bispo pode dar os 7 sacramentos. Padre já não dá os 7 sacramentos, dão 5 sacramentos. Diácono menos ainda. Então tem uma história, uma hierarquia, mas essas tradições, aí sim, tanto faz ser ortodoxa ou católica, não importa, elas estão ligadas a essa descendência apostólica, né? Questionada por alguns, aceita por outros, discutida, em dúvida por alguns, se diz que em determinada época a Igreja Anglicana teria perdido essa descendência apostólica porque ela se tornou protestante demais, outros dizem que a linhagem foi mantida. De qualquer forma, você tem essa briga aqui no Brasil, que um bispo da Igreja Católica Romana se separou e criou a Igreja Católica Brasileira. E ele era bispo, quando ele estava lá valia tudo, quando ele sai não vale mais, continua valendo, né? Então aí Roma enxerga que elas têm validades, mas são ilícitas porque ele se separou. Então essa coisa é extremamente complexa. Mas o mais interessante é você participar e sentir se aquilo te toca profundamente, se o mistério se faz presente e se ele é capaz de te transformar interiormente ou não. E isso vocês podem perceber durante a missa. Basta participarem. Uma pergunta. Vamos supor, eu sempre tive isso em mente. Digamos assim, a Igreja Católica, né, primárias, lógico, né? E o que acontece? Tem eles consideram essas outras seitas, anátemas, né? E para a Igreja Católica, isso que de ser um incômodo, é cômodo para ela, porque o que acontece? Mesmo sendo anátema, elas estão proferindo e sendo apóstolo de Cristo, né? E o que acontece? Eu sempre pensei nisso, né? Eu acho que ao invés de ser um incômodo, é cômodo para ela, porque o que acontece? Não viriam essas denominações que estão crescendo no mundo, do islamismo, de outras, o budismo, ou até mesmo o ateísmo, uma nova consciência, onde a gente não precisa de religião para que a gente possa resolver os nossos problemas. Porque todos os nossos problemas a gente acha que religião tem que resolver, a fé, coisa que está fora, né? E na sua opinião, você acha que para a Igreja Católica, essas seitas, essas anátemas, ela é um incômodo ou você não sabe? É um incômodo. O incômodo é condenado, elas são contra, vira e mexe, elas soltam decretos, documentos condenando, denunciando e muitas vezes chamando alguns padres de falsos, de charlatão. Isso às vezes dá problema judicial, porque no Brasil ela não pode fazer isso, mas alguns fazem. Então, para a Igreja Romana é uma perda, é um incômodo, porque na fidelização dos clientes ela está perdendo o cliente, né? Ela está deixando de ter a hegemonia que ela tinha quando ela era praticamente 100%. Então, para ela, sim, é um incômodo. Agora, quanto as pessoas não precisarem de igreja para resolver os seus problemas, não precisa mesmo. Ninguém precisa de igreja para resolver problema. Quem resolve o problema é você, né? Agora, às vezes, para resolver o problema, você precisa de ajuda. De um amigo, de um conselheiro, de um psicólogo, de um padre, de uma igreja, de uma religião, seja ela o cristianismo, o budismo, o islamismo, ou seja lá o que for. Às vezes, aquilo que a pessoa fala, aquilo que aquela organização diz, faz sentido para você. E ao fazer sentido para você, te desperta numa determinada direção. Então, essas coisas todas são para ajudar, elas não são para resolver. Elas são para te dar ideias de como trilhar o caminho, mas quem trilha é você. A razão, ela leva à finitude, né? A fé, ela dá uma esperança para a gente, talvez, né? A fé é melhor, a gente ter fé, né? Sim, é importante. Porque a fé, ela é um aspecto da alma. Ela não é um aspecto da personalidade. A fé, a esperança e o amor ou caridade são 3 virtudes teologais que são intrínsecas, que nascem com o ser humano. As outras virtudes, elas são desenvolvidas. Essas 3, elas são natas. Então você não tem que ter fé, porque fé você já tem. A fé, ela é nata, ela já é a própria alma. O que você precisa ter é que a alma possa exercer essa fé
Ou seja, na medida que a alma vai ganhando sobre a personalidade, na medida que a alma vai se tornando mais senhora de você em você, essa fé desperta. Por quê? Porque ela já estava lá. Ela já é natural. Tanto a fé, quanto a esperança, quanto a caridade. Diga. Eu ia fazer uma colocação até quando A Letícia. A questão do queimar o cargo, né? Só fazer também uma observação que você fez uma referência dual, né? Aquele que, vamos dizer, te provoca e você está numa condição que aquilo já não interfere. Agora, um grande desafio é quando você é o terceiro elemento. É quando você assiste ou escuta a uma injustiça, você considera uma injustiça, e você é capaz de não sentir qualquer um sentimento ruim, negativo, em relação às partes em si. É difícil. Esse é Talvez seja mais difícil até do que estar na pele. A questão dual. Por exemplo, eu lembrei agora do caso da capivara, que assim, fortuitamente, um grupo foi lá e bateu, maltratou o animal. Não sei se vocês estão sabendo. Não estou sabendo. É recente. Depois daquele cão que também foi... O caramelo. O Orelha. Orelha? É, o Orelha. Ele era um cão caramelo, mas o nome dele era Orelha, é isso. E daí fizeram a lei lá do Orelha, agora fizeram com uma capivara. Por exemplo, o caso Epstein. Então você é uma terceira a minha nora, ela é veterinária. E ela diz que é muito comum chegar animais bem maltratados. Exato. Ou seja, as pessoas maltratam gato, maltratam cachorro. De vez em quando vai para a mídia, de vez em quando não vai. Mas diz que é muito comum esse tipo de maldade. Né? Você é a terceira, você está observando, você não está naquela dinâmica. E, no entanto, você tem que ter compaixão tanto por aquele que maltratou, né? Ou aquele mal. O próprio Jesus disse que amar os amigos é mais fácil, né? Difícil é amar os inimigos. Exatamente. Essa é a parte mais complicada da coisa. É você ter tanta confiança, mas tanta confiança na lei do karma, tanta confiança na justiça divina, que você tem a dó de quem fez, no sentido de que, puxa vida, ele arrumou para a cabeça. Mas não é o que a gente sente. O que a gente sente é revolta e raiva pelo que fizeram. Infelizmente, a gente ainda não sente certo. Muitas vezes sentimento de impotência que você não conseguir também, de alguma maneira, por exemplo, adotar aquele cachorro, um exemplo. Você não tem recursos ou fazer alguma coisa, você não tem. Então é isso. Essa é a vida, é difícil. É os dois lados. Os dois lados. Ter a compaixão pelos dois lados. Pergunte. Boa noite, Marcelo. Gostaria se eu pudesse falar um pouco sobre o sábado de Aleluia e o personagem Judas. É um assunto que aqui no Brasil, inclusive, tem a malhação do Judas, né? Que era costume, agora não faz mais, né? Se fazia quando eu era novo. O Sábado Santo, dentro da tradição, não existe nenhuma relação com São Judas. O Sábado Santo é o dia da veneração da cruz. Não é um dia em que se tem a relação com Judas. Judas é um caso bastante interessante, porque considerando que Jesus fosse Deus, na medida que ele era um com o Pai, na medida que ele era completamente Senhor de si mesmo, na medida que ele tinha total plenitude do exercício do eu como alma, e através disso ele tinha total ligação com o céu, ou seja, a nossa alma está voltada para a terra, a personalidade, mas nessa realização espiritual a alma passa a ficar voltada para o céu, fundida com os veículos superiores. Dentro dessa perspectiva, nada acontece mais que você não saiba. Então,
como Jesus precisava passar por aquela situação. Alguém precisava fazer aquilo. E Jesus sabia que ele ia fazer. Então, ele aceitou porque era um processo pelo qual ele tinha que passar. E Judas fazia parte desse processo, né? Judas é muito importante para a igreja por ter permitido que esse processo todo se desenrolasse. Como canal da purificação, né? Como canal dessa última tentação, como canal desse salto ou dessa quarta iniciação. Então Judas é muito importante. Então a gente não deve pensar em Judas no sentido de traidor. Porque pensar no sentido de traidor é estar no pensamento mundano de que, coitado, Jesus foi morto. Não tem coitado. Não tem coitado. Ele fez todo aquele processo para que toda essa lei se cumprisse. Então não há esse aspecto dessa dor, né? Desse sofrimento. Porque sofrimento vem da identificação, como eu tinha comentado. A identificação que você tem é que propicia o sofrimento. Na medida de que o corpo não te é mais importante, nem as emoções, nem o pensamento, você tem tudo isso sob controle, essas coisas não te afetam como afetam outras pessoas. Para cada um funciona diferente. Então, ao saber da vida de Jesus e sentir o sofrimento, você está tentando se colocar no lugar dele, porque no lugar dele teria sido um grande martírio para você. Mas se você se colocar no lugar dele, no lugar em que ele está, que é muito superior a nós, com a realização espiritual que Jesus tinha, que é infinitamente maior que a nossa, que é a manifestação plena da divindade, ou seja, o próprio Deus, que mal pode fazer para Deus? Nenhum. Não existe isso. Então a gente precisa talvez ajustar, né, a nossa visão nesse sentido. Ele não é considerado um personagem maligno? Não é considerado. Não. Pergunte. Eu vou todos esses assuntos assim, de religião, de divindade, todos esses assuntos. E assim, o homem como espécie humana, tem que ter muita consciência, tem que querer muito mudar, né? Para poder, no caso, se levar ali. Tem que querer muito, né? Tem que querer mudar, tem consciência para mudar. Desenvolver, inclusive, para querer muito, ou seja, desenvolver esse querer é muito difícil. Para isso servem essas purificações, para fortalecer o nosso desejo, para que o nosso desejo se transforme em vontade. É fazer com que a vontade possa ser plena em nós. Nos antigos mistérios, tem um conto que diz que uma pessoa chegou nos mistérios egípcios para ser iniciado, e aí o hierofante pegou a cabeça dele e mergulhou dentro d'água, e quando ele sentiu que estava se afogando, ele tentou sair de qualquer jeito, empurrou e saiu. E o hierofante disse para ele: quando o seu desejo pela realização espiritual for tão forte quanto o seu desejo pela vida, você estará pronto para ser iniciado. Até então, vá e viva, porque você tem sede de vida. Então é complicado mesmo. A gente tem no máximo, um desejo leve de realização espiritual. Mas um desejo forte, profundo, uma verdadeira vontade de realização nós não temos. Porque se tivéssemos, nós não estávamos aqui escutando esse cara falar um monte de bobagem. Bobagem no sentido prático, né? Porque são conversas intelectuais que não levam diretamente à realização, levam a reflexões. E essas reflexões podem nos ajudar a que a gente desenvolva cada vez mais, aos poucos, cada vez mais essa vontade. Aí no caso nós somos um rádio que não tem sintonia. Né? Botão frouxo.
Não consegue a recepção, né? Não consegue a sintonia perfeita para a recepção. Marcelo, por acaso, existe o fato de você atrair determinado tipo de energia? Atrair? Ou se você tem atrair alguma coisa que seja... Olha, você atrai as coisas por simpatia. Eu lembro de uma vez, eu estava escutando, uma pessoa perguntou para o professor Basílio Paulovics, que é um dos diretores da Palas Athena. A pessoa perguntou para ele assim: existe alguma proteção que eu possa usar? Algum patuá, alguma pedra, alguma coisa que possa me proteger das energias ruins? E aí eu lembro dele, ele fumava Parliament, ele pegou o Parliament, tirou do maço, colocou na boca, acendeu, deu uma tragada, olhou para a pessoa e disse: a melhor proteção que se tem é um bom karma. O bom karma te protege das coisas ruins. Se você tiver um mau karma, você pode estar protegido por vários amuletos da cabeça aos pés. Assim que você for tomar banho, se tirar um deles, um raio te pega. Então, a gente acaba atraindo aquilo que a gente tem alguma relação ou simpatia. Então, a melhor forma de não ter problemas é se resolver. O que é muito difícil. Não ter essa sintonia interna, como a Letícia tinha perguntado da questão do karma. Esse karma que a gente tem, ou essa tendência que nasceu de uma ação, que nos deu uma tendência, essa tendência que atrai. Se você não tem, não atrai. Você tem que sempre ter consciência, se libertar, quando você puder, para você, no caso, se libertar, né, do desapego desse... É assim que a gente se livra. Quanto menos apego você tiver, quanto mais você conseguir desenvolver a consciência sobre as coisas, manter a mente ocupada, sempre com literatura superior que te traga alguma coisa, ou de espiritual, ou de arte, você poder ter boas emoções, estar em lugares bons, amar boas coisas. Essa postura do dia a dia, é do dia a dia, não é nada específico, não precisa colocar a perna atrás do pescoço, é do dia a dia, é esse dia a dia que vai criando quem você é e, consequentemente, o que você atrai. Então você atrai sim, mas para se livrar disso, a pessoa precisa mudar, e essa é a parte difícil. Aquele livro A Alegria e Triunfo, ele fala que a pessoa atrai por simpatia ou por antipatia. É a mesma força em direção contrária. Pergunta, Letícia. Não, você falou sobre o apego. O apego é diferente do desprezo, né? Porque normalmente as pessoas falam: estou me desapegando, vou me desapegar de tudo, vou me libertar. Mas o apego, ele é cientificamente inerente de todos os seres humanos. Desde quando a gente nasce, quando a gente está sendo amamentado pela nossa mãe, a gente cria um vínculo de apego através do da boca com o seio. Isso não é possível eliminar o apego. Não é possível. Porque o apego, ele é inerente do nosso corpo emocional. Então, o que eu disse não é restrição, não é eliminação. Enquanto a alma tem esse corpo, ela vai ter as suas necessidades físicas, a alimentação. Você pode dizer: não, o corpo para mim não importa mais, não me afeta, eu vou ficar sem comer e morre. Não resolve, não é assim que se resolve. Quando a gente fala de não ter apego, é aquele apego voluntário e excessivo, por coisas que não são fundamentais e necessárias para a vida. O apego ao dinheiro, o apego ao poder, o apego a certas coisas que não fazem sentido. Agora, existem sensações e desejos naturais do ser humano que geram desejos e apegos
E eles devem ser exercidos com parcimônia, com cuidado, sempre dizendo quem manda. O perigo do cachorro bravo não é o cachorro, é o dono. Ou seja, se você mantém o seu cachorro sob controle, aquele cachorro sempre é bom. Se você atiça aquele cachorro, você torna ele mal, ele fica mal. A culpa é do dono e não do cachorro. Então a culpa não é do corpo físico, a culpa não é do corpo emocional nem do mental, e nem adianta eliminar completamente isso, porque não vai funcionar, como você disse. O que vai funcionar é que essa alma, como dona desses veículos, que ela tome as rédeas e que ela controle. Aqui sim, aqui não. Aqui pode, aqui não pode. De forma consciente, sempre com uma visão não só superior, mas uma visão, eu odeio a palavra holística, mas é a melhor palavra aqui, uma visão geral, né? Porque o grande problema dessas coisas é que é a realização dos desejos pessoais. Então o apego é para mim ter, para eu. E não uma coisa que você vê que você pode ter, como o amamentar da mãe, e que não prejudica ninguém, não prejudica o mundo, porque é uma relação honesta, verdadeira, né? E necessária. Então, realmente, o apego precisa ser eliminado, mas quando a gente fala eliminar o apego, a gente pode correr o risco de achar que a gente poderá não ter apego. Não, isso não vai acontecer. Mas aí você pode pegar um outro apego. Você fala que não quer ter apego, é uma forma de apego. Né? Aí fica difícil. Agora, as necessidades, elas são necessárias. É verdade, as necessidades são necessárias. Eu não tenho outra palavra, é isso mesmo. Bom, gente, eu acho que deu, né?